Ícone das artes cênicas brasileiras, o dramaturgo, diretor e ator José Celso Martins Correia morreu nesta quinta-feira na capital paulista aos 86 anos. Ele foi internado na última terça-feira na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo após um incêndio em seu apartamento. A informação de seu falecimento foi confirmada pelo Teatro Oficina, companhia fundada por Zé Celso em 1958. Quero o perfume das flores, ações multicores, nesta festa colossal. Eu sou o teatro brasileiro, da vida o espelho verdadeiro, sambando nesse carnaval. O dramaturgo nasceu em Araraquara, interior paulista, em 1937. Ele era conhecido pelo seu jeito único de interagir com o público e por sua maneira autêntica e ousada de mostrar seus trabalhos nos grandes e pequenos palcos de teatro, além de proporcionar muitas reflexões à plateia por meio de suas obras. Zé Celso fez história ao criar uma arte experimental, política e sensorial, que sempre dialogou com o seu tempo, além de outras manifestações artísticas, como a música, a poesia e o audiovisual. Agradecemos, Senhor, pela comida que nos foi oferecida, apesar dos ímpios estarem desperdiçando nossos tão parcos recursos em porcaria de artista. Ele ficou conhecido por levar o modernismo e o tropicalismo para a dramaturgia brasileira. Em junho deste ano, Zé Celso se casou com Marcelo Drummond, de 60 anos. O casal decidiu oficializar a relação de quase 40 anos em uma cerimônia no Teatro Oficina Usina Uzona, sede da companhia teatral criada pelo artista. O dramaturgo iniciou sua carreira no final da década de 1950 com duas peças de sua autoria, A Incubadeira e Vento Forte para Papagaio Subir. Para raio, da linha, moço, que o vento vai levar. Da linha, moço, da onde o vento deve morar. Ele até chegou a iniciar a graduação de Direito, mas não concluiu o curso. Foi durante seu período na faculdade que ele fundou o grupo de teatro amador Oficina, no final da década de 1950. Em 1961, o grupo ganhou uma sede no centro da capital paulista e se profissionalizou, se tornando o tradicional Teatro Oficina. Desde então, o encenador foi o autor de grandes obras como Boca de Ouro, Cacilda, O Rei da Vela, Os Sertões e Roda Viva. A gente estancou de repente, ou foi um bidão que cresceu? A gente quer ter voz ativa no nosso destino. Em 1966, a sede do teatro foi destruída por um incêndio provocado por grupos paramilitares. Para a reconstrução do espaço, o grupo levantou fundos, fazendo remontagens de antigos sucessos no palco. Porém, desde 1980, há uma disputa entre Zé Celso e Silvio Santos pelo terreno. A briga pelo espaço já é uma disputa que ocorre há 43 anos. O imóvel é ponto de uma longa batalha judicial contra o apresentador e empresário. Na época, Silvio comprou um terreno que está em volta do teatro. A ideia do comunicador era erguer um arranha-céu para seu grupo empresarial. No entanto, sabendo que o prédio prejudicaria o espaço cênico, o dramaturgo Zé Celso decidiu ir para a justiça. Na época, o artista foi proibido de plantar árvore no local e a justiça chegou a determinar uma multa de R$200 mil para qualquer ato praticado por Zé Celso que pudesse prejudicar a posse do imóvel. Após essa decisão judicial, o dramaturgo chegou a lamentar a posição da justiça e afirmou que estamos no capitalismo e que é muito mais fácil entrar com um pedido liminar do que ter uma atitude de grandeza e generosidade de doar o terreno.
Em tempo, também vale lembrar que Zé Celso convidou Silvio Santos para seu casamento com Drummond. O diretor até chegou a sugerir, como presente, ganhar do empresário a doação do terreno próximo ao Teatro Oficina. Em 2017, o imbróglio ganhou novos rumos, fazendo Zé Celso e Silvio Santos se reunirem para um acordo. Contudo, nada foi decidido. Desde 1982, o espaço é considerado um patrimônio histórico. O artista é considerado como uma figura histórica do teatro brasileiro. Zé Celso, além de ter sido um dramaturgo, artista, escritor, também foi um grande homem no aspecto social. Ele não tinha medo de realizar trabalhos com experimentações e tinha constante desejo de renovação em tudo o que fazia. O dramaturgo deixa sua marca na história cênica do país, além de deixar um legado que é guiado por obras que mostram a realidade política e a cultura do país. Primavera é quando não. A primavera é quando no escuro da terra acende a música da paixão. O Observatório Europeu Copérnicos anunciou nesta quinta-feira que o mundo registrou um mês de junho mais quente da história. O Observatório Europeu Copérnicos anunciou nesta quinta-feira que o mundo registrou o mês de junho mais quente da história, em 2023. A temperatura média planetária do mês foi de 16,51 graus Celsius e superou o recorde anterior, que era de junho de 2019. As previsões sobre o rumo do verão no hemisfério norte são difíceis, mas os recordes de temperatura são batidos ao redor do mundo desde abril, o que aumenta os temores de grandes incêndios florestais e secas. Os dados examinados pelo Observatório Copérnicos da União Europeia datam de 1950 e são utilizados como referência, ao lado dos números divulgados pela Agência Meteorológica dos Estados Unidos. As temperaturas bateram recordes no nordeste da Europa, enquanto em algumas regiões do Canadá, Estados Unidos, México, Ásia e leste da Austrália foram consideravelmente mais quentes que o normal. E a tendência prossegue em julho. A última segunda-feira foi o dia mais quente já registrado na Terra, em qualquer mês, de acordo com os dados preliminares dos Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos Estados Unidos. Além disso, o gelo marinho antártico teve a menor extensão no mês de junho, desde o início das observações de satélite, afirmou o Observatório Copérnicos. Cientistas apontam que a causa do aquecimento são as ondas de calor marinho causadas pela menor velocidade do vento em amplas zonas do Atlântico Norte. Antigamente, os guerreiros Konyak da Índia tinham o costume de cortar o crânio de um inimigo. No entanto, durante o domínio britânico, a prática terminou. Mas olha essa, hoje os últimos sobreviventes de uma era passada lamentam a mudança dos tempos. Antigamente, na Índia, os guerreiros Konyak cortavam as cabeças dos inimigos para se destacarem. Hoje em dia, as últimas e nostálgicas testemunhas daquela época consideram a geração atual muito tranquila. Bowang, de 90 anos, rei do vilarejo vizinho de Hong Phoi, começou a caçar javalis e outros animais selvagens quando a caça de cabeças virou um tabu. A família de Wang, como outros reis das aldeias vizinhas de Konyak, foi a autoridade máxima por gerações. A prática terminou com a formação do Estado indiano em 1947, durante o domínio colonial britânico. Eles foram os últimos a abandonar a velha tradição de decepar cabeças na região isolada, montanhosa e densamente florestada perto da fronteira com Myanmar. Durante a era dos caçadores de cabeças, todos viviam com medo de uma emboscada. Mesmo não participando de guerras, nossos avós costumavam ir e trazer de volta as cabeças ou outras partes do corpo dos inimigos para a aldeia. A aldeia, então, comemorava bebendo e dançando. A região está mais tranquila agora, mas Wang sente saudades daquela época. Defende que tudo mudou com a modernidade e que a cultura está morrendo. No entanto, a segunda esposa de Wang, Camilla, de 80 anos, está feliz pelas netas crescerem na geração atual.
Fico feliz que minhas netas estejam recebendo uma educação hoje, livres das dificuldades do passado. Naquela época, a vida era cheia de estresse, escassez de alimentos e recursos, e as mulheres tinham que trabalhar incansavelmente em casa e no campo. Mesmo assim, Caiba, de 34 anos e membro de uma organização tribal local que apoia a cultura Koniak, disse que a história não será perdida. Ouvimos folclores, mas não testemunhamos. Ouvimos de nossos antepassados que eles eram caçadores de cabeças, e estamos orgulhosos disso. E nós, como jovens, estamos tentando preservar isso. Em instantes tem futebol. O Tricolor vence Palmeiras. Corinthians perde mais uma e Flamengo bate Furacão de virada em noite de quartas de final da Copa do Brasil. E o novo técnico interino da seleção, Fernando Diniz, promete trazer alegria aos torcedores. Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já.